Salve, salve galera! Voltamos para mais uma classe gramatical, a classe gramatical falando dos verbos, né? O que é o verbo? O verbo é uma classe gramatical que indica o quê? Ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, toda vez que eu tiver uma classe gramatical, ela também é considerada uma classe gramatical variável, que indique ação, estado ou fenômeno da natureza, ali eu vou estar falando sobre o verbo. Então, vamos entender o que é o verbo, como o verbo se apresenta, principalmente utilizando essas três situações: ação, estado e fenômeno da natureza. Põe na tela, olha só, o garoto quebrou a vidraça, o garoto quebrou a vidraça. Percebes que eu tenho aí negritado, ou seja, sublinhado aí, o verbo quebrar. O verbo é quebrar, ele está na forma flexionada quebrou. Percebe que para que eu possa quebrar alguma coisa, né? Quebrar indica o quê? Uma ação. Para que eu quebre alguma coisa, eu tenho que praticar a ação de quebrar. Então, quebrar aí é um verbo que indica ação. O garoto está feliz. Percebe que eu grifei o está, ele está negritado, né? Está aí indica o quê? Um estado, né? Qual é o estado do garoto de momento? Feliz. Então, está indica um estado, que a gente também chama de verbos de ligação, verbo copulativo, né? Como coloca ali o SESP. Chove pouco no Nordeste. Percebe que eu tenho o verbo chover na forma flexionada chove, né? E aí ele indica também um fenômeno da natureza. Então a gente tem as três situações classificadas do verbo, né? Que indica ação, indica estado e também indica ali os fenômenos da natureza. E dentro das classificações dos verbos, nós temos eles nas formas nominais, as formas nominais do verbo. E aí você me pergunta, professor, o verbo pode se apresentar também como forma nominal? Sim, os verbos também podem ser representados como nomes. Eles podem se apresentar como substantivos, como adjetivos e como advérbios. Então vamos ver a primeira situação da forma nominal, que é a forma do infinitivo. Põe na tela. Olha só. Infinitivo indica um processo propriamente dito sem situá-lo no tempo. Desempenha assim a função semelhante à do substantivo. Então olha só. Nós temos o infinitivo. Infinitivos são verbos terminados em a, I, correto? Os verbos terminados em A são chamados de verbos de primeira conjugação, os verbos terminados em E são chamados de segunda conjugação e os terminados em I, terceira conjugação. Então vamos ver na frase como é que eles se apresentam. Eu tenho o primeiro exemplo. É necessário andar com as próprias pernas. Percebe que eu tenho o verbo andar, primeira conjugação, verbo no infinitivo. O jantar estava delicioso. Percebe que jantar também está numa forma infinitiva, mas aí ele está assumindo uma função substantiva. E aí você pergunta, professor, por que o verbo jantar assume uma função substantiva? Porque eu tenho um artigo antes dele. Toda vez que eu tenho um artigo antes de qualquer palavra, automaticamente ela vira o quê? Um substantivo. Então, jantar apresenta-se ali como verbo no infinitivo, mas ele tem também uma função substantiva porque eu tenho um artigo antes dele. Tudo tranquilo? Tudo de boa? Vamos continuar falando aí das formas nominais do verbo. Agora a gente vai falar do particípio. O que é o particípio? Particípios são formas nominais do verbo que se apresentam em terminações ado e ido. Vamos ver o que diz o conceito. Olha só, indica uma ação já acabada desempenhando função semelhante ali à do adjetivo. O particípio flexiona-se em gênero e número, concordando com o substantivo a que se refere. Então, se eu tenho formas nominais terminadas em ado ou ido, eu tenho o que eu chamo de verbos, né? No infinitivo, o verbo na sua forma nominal, né, do particípio. Então, olha só, olha o exemplo que a gente colocou. Continuada a ação, venceremos. Percebe que continuada é uma forma nominal do particípio, certo? Que termina em ada. Ado é forma no particípio. Veja o segundo exemplo. O candidato está preocupado. Preocupado, né, é uma forma nominal, né, do particípio que termina em ado. E assume também uma função adjetiva porque exerce ali uma característica do substantivo. Qual é a característica, qual é a qualidade ali do candidato no momento? Ele está o quê? Preocupado. Então, preocupado, ele assume uma função nominal no particípio e também assume uma função morfológica de adjetivo. Então, vimos o infinitivo, vimos o particípio e agora a gente vai entrar no gerúndio, falando aí das formas nominais, correto? Olha só, gerúndio indica um processo verbal em curso desempenhando função semelhante à do adjetivo e à do advérbio. O gerúndio não expressa flexão. Então, gerúndios são formas nominais terminadas em NDO.
tudo que termina em NDO pode ser considerado, sim, uma forma nominal no gerúndio. Então, olha só, eu trouxe alguns exemplos para que a gente possa estar entendendo. Estava chovendo forte. Chovendo termina em NDO, assume uma forma nominal no gerúndio. Estudando, você aprenderá. Percebe que estudando também termina em NDO. Além dele apresentar uma forma nominal no gerúndio, né, ele também assume uma função morfológica de advérbio. Percebe que ele assume uma função de condição, percebe que só existe uma forma de você aprender, segundo a frase, é o quê? Estudando. Então, estudando assume também uma função adverbial de um advérbio ali de condição, dando uma condição. Então, apresenta uma forma no gerúndio e, consequentemente, também um advérbio de expressando ali uma circunstância de condição, condicional. Tudo tranquilo? E existem raríssimos casos, o gerúndio também assume função adjetiva, né? Como coloquei na frase agora. Tire essa água fervendo daqui. Percebe que fervendo é uma forma de gerúndio, porque termina em IDO, mas ele não assume uma função adverbial. Ele assume uma função que adjetiva, porque ele está exercendo ali uma característica da água. Qual é a característica da água de momento? Ela está fervendo. Então, em raríssimos casos, o gerúndio também pode apresentar uma função adjetiva. Tudo tranquilo, tudo de boa para você aí que está curtindo o nosso canal Vá e Vê-se. Então, olha só, vamos falar agora da locução verbal. Professor, o que é a locução verbal? Eu ouço muito falar de locução verbal, mas eu não sei o que é locução verbal. Muito boa pergunta, a gente vai estar respondendo isso agora. Olha só, o que é a locução verbal? A locução verbal também ela é chamada de perífrase verbal. E como o SESP também chama de expressão perifrástica, né? É tudo a mesma coisa. Então, a locução verbal é quando eu tenho dois ou mais verbos que juntos formam apenas um. E esses dois ou mais verbos podem ser até 4 verbos, eu posso considerar ali uma locução verbal. Agora a gente tem que tomar muito cuidado. Não basta eu ter 2 verbos juntos que eu já posso classificar como locução verbal, como perífrase verbal ou expressão perifrástica. Não. Eu tenho que ter algumas regras, algumas características para poder classificar, né, a locução verbal como perífrase verbal, expressão perifrástica ou como própria locução verbal. Olha só, quais são as regras que eu tenho que ter? Olha só, as principais características são o seguinte: o primeiro verbo, que eu chamo de verbo auxiliar, ele tem que estar na forma o quê? Flexionado. O segundo verbo, que eu chamo de verbo principal, ele tem que estar na forma nominal. Isso mesmo, aquela forma nominal que nós vimos ainda agora. Então, ele tem que estar no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. E a terceira situação, ele tem que apresentar os mesmos sujeitos. Se eles não apresentarem uma dessas características que eu coloquei agora, eu não posso classificar como locução verbal. Então, vamos para o exemplo. Vou estudar português com Rafael São. Grifei o vou estudar, que é a minha locução verbal até então. Vamos ver se realmente eu posso classificá-la como locução verbal? Olha só, quem vai? Eu. Quem vai estudar? Eu. Percebes que eles apresentam ali o mesmo sujeito. Vamos pegar o primeiro verbo, o verbo auxiliar, vamos ver se ele está na forma flexionada? Vou. Vou está na forma flexionada. Vamos ver o segundo, que eu chamo de verbo principal. Vamos ver se ele está numa forma nominal. Estudar. Estudar está numa forma nominal com a forma nominal infinitiva. Então ele apresenta as 3 características, né, possíveis, cabíveis, né, de ser ali uma locução verbal. Então no primeiro exemplo eu tenho um exemplo de locução verbal, perífrase verbal ou expressão perifrástica. Agora eu vou pegar um exemplo de uma situação em que eu tenha 2 verbos e que ele não vai ser considerado uma locução verbal, que foi inclusive uma questão que o SESP cobrou numa prova do Tribunal de Justiça, tá bom? Olha só, a chuva me fez esperar um pouco mais. A chuva me fez esperar um pouco mais, eu tenho fez esperar como locução verbal, correto? Só que para ser locução verbal tem que ter aquelas 3 situações. Vamos ver? Fez. Fez é o verbo auxiliar, tá na forma flexionada. Ok, legal. Esperar é uma forma nominal, ele tá como verbo principal, né? E ele tá na forma infinitiva. Ok. Vamos ver se eles apresentam o mesmo sujeito? Quem foi que fez? Quem foi que fez foi a chuva. A chuva fez ele esperar. Agora, quem esperou não foi a chuva, quem esperou foi o me. E esse me, ele está implicitamente dizendo que foi quem? Eu. Que no caso da frase foi ele. Então percebe que eles não apresentam o mesmo sujeito. Se os 2 verbos não apresentam o mesmo sujeito, eu não posso dizer que nessa frase em específico eu tenho uma locução verbal, uma perífrase verbal ou uma expressão perifrástica. Tudo tranquilo? Tudo de boa? E vamos continuar
falando aí sobre verbo, falando agora dos modos verbais. Só tem apenas 3 modos verbais, correto? O modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. O modo indicativo, ele vai expressar uma atitude de certeza. Então, o meu verbo, dentro do contexto frasal, vai ter que expressar uma certeza. Vamos para o exemplo. Eles viajarão à noite. Eles viajarão à noite. Percebe que na frase eles viajarão à noite, né? Eu tenho o verbo viajar, certo? Na forma flexionada viajarão, indicando futuro. E a frase me dá uma certeza, sim, que algo vai acontecer mesmo que seja futuro. Então, nesse caso, eu tenho o modo indicativo. O modo subjuntivo, pensa comigo. Se o modo indicativo ele indica certeza, o modo subjuntivo vai indicar o quê? Incerteza. Então, toda vez que eu tiver uma frase dentro do contexto frasal, ela não indicar certeza, ou seja, ela indicar uma incerteza, eu tenho o que a gente chama de modo subjuntivo. Então vamos ver lá. Talvez eles viajem à noite. Eu te pergunto, a frase, ela expressa uma certeza? Não. Ela não expressa uma certeza. Muito pelo contrário, ela expressa o quê? Uma incerteza, uma hipótese, né? Uma suposição. Eu não consigo garantir se realmente eles vão viajar ou não. Quando eu falo talvez eles viajem à noite, eu tenho aí o que a gente chama de modo subjuntivo. Vamos para o terceiro. Modo imperativo expressa uma atitude de ordem, pedido, sugestão. Basta você lembrar do imperador. O que o imperador faz? Ele ordena. Então esse verbo ele vai expressar, né, uma ordem, um convite, um conselho. Na grande maioria ele expressa a ordem. Então olha só, eu viajes à noite, não viajes à noite. Olha só, na frase não viajes à noite, eu tenho aí o que a gente chama de modo imperativo, né? Percebe que ele está ordenando, ele está no mínimo pedindo ali para que a pessoa não viaje. Isso são características típicas do modo imperativo. Agora sim, né? A gente vai, por exemplo, aqui dos tempos verbais, né? Lembrando que tempos verbais, nós temos o tempo presente, correto? Que é bem fácil, bem tranquilo de você entender. Eu tenho o pretérito perfeito, que é o pretérito normal, aquele pretérito concluído. Eu tenho o pretérito imperfeito, que é aquele não concluído, que foi interrompido por algum motivo. Eu tenho o pretérito mais que perfeito, que é o passado do passado. E eu tenho o futuro do presente, o futuro do pretérito. Tudo tranquilo? Nós vamos para o primeiro, que é o mais tranquilo de todos, que é o modo, que é o tempo verbal presente, né? Que é aquele ato que acontece naquele exato momento. Então você fala assim, veja um pássaro veja um pássaro na janela, percebes que quando eu falo veja um pássaro na janela, aquilo acontece naquele exato momento. Então o tempo que eu tenho ali é o tempo presente. Tudo tranquilo? Não vamos estender muito, porque o tempo presente ele é bem tranquilo. Agora olha só, o pretérito perfeito, as pessoas às vezes têm uma aversão a escutar esse negócio de pretérito perfeito e imperfeito, mas não tem motivo. O pretérito perfeito é aquele pretérito normal, é algo que passou e que foi concluído. Se você concluiu aquela ação, ou se você percebe que o tópico, que a frase ali em si, ela expressa algo concluído, perfeito, ali eu tenho o pretérito perfeito. Vamos para o exemplo? Olha só, ontem eu rasguei toda a papelada. Se eu rasguei, é passado. E se eu concluir essa ação, ele é pretérito perfeito. Então percebes que o pretérito perfeito é uma ação que aconteceu no passado e que ela foi concluída. Tudo tranquilo? Pensa comigo, se o pretérito perfeito é algo concluído, o pretérito imperfeito vai ser o quê? Algo não concluído. Algo que aconteceu no passado e que por algum motivo não foi concluído. Vamos para o exemplo? Olha só, Paulo apanhava muito do pai. Eu te pergunto, na frase Paulo apanhava muito do pai, tu não tem uma noção em que o Paulo apanhava, mas hoje ele não apanha mais. Então percebes que esse ato ele não foi concluído. Se esse ato ele não foi concluído, eu tenho o que a gente chama de pretérito imperfeito. Por isso que ele é chamado, inclusive, de pretérito imperfeito, porque ele não foi concluído. E o pretérito mais que perfeito, para a gente encerrar essa parte dos pretéritos, né, é o passado do passado. Então eu vou ler aqui o conceito que fala do pretérito mais que perfeito para que a gente possa entender a frase. Olha só o que ele diz. Indica um fato passado que já foi concluído em relação a outro fato também no passado. Então, olha só. Quando a gente colocar a frase, você vai entender um pouquinho melhor o que significa o pretérito mais que perfeito. Quando você resolveu o problema, eu já o resolver. Então, vamos ver as duas situações passadas na frase para que a gente possa entender o pretérito mais que perfeito. Então, olha só. Quando você resolveu o problema, resolveu é a minha primeira ação passada, certo? Eu já o resolver. Então, antes de eu resolver o problema, alguém veio, antecedeu a minha ação e resolveu o problema na minha frente. Toda vez que isso acontecer, eu tenho o que eu chamo de pretérito mais que perfeito. Então, eu vou repetir, porque eu sei que o pretérito mais que perfeito ele causa um problema na vida do aluno.
pretérito mais perfeito, ele é o passado do passado. Então, quando acontece uma ação passada, antes dessa ação, alguém vem e resolve o problema. Então, quando ele diz, quando você resolveu o problema, eu já o resolvera, certo? Percebe que quando eu resolvi o problema, alguém veio antes dessa minha ação e resolveu o problema na minha frente. Quando isso acontecer, eu tenho o pretérito mais que perfeito. Vamos ver os dois tipos de futuro para a gente encerrar essa parte aqui dos verbos, correto? Eu tenho o futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro do presente é aquele futuro que você tem a certeza que ele vai acontecer. Então, olha o exemplo que eu coloquei. Exprime um fato posterior ao momento da fala, né, do momento que se fala, tido como certo. Então, se eu falo assim, amanhã chegarão os meus livros, né, eu tenho certeza que amanhã vai chegar, a não ser que aconteça uma coisa de outro mundo, mas até então, amanhã chegará, né, os meus livros. Isso é uma ação no futuro, um futuro que eu tenho certeza que vai acontecer. Tá, professor, o futuro do presente eu sei. E o futuro do pretérito? Perfeito. Olha só, o futuro do pretérito, ele vai te passar um valor semântico em que te dá ou não uma condição se aquilo vai ou não acontecer. Então, dá uma hipótese, dá uma condição, ele não te dá uma certeza. Esse verbo ele vai te transmitir uma incerteza se aquilo vai ou não acontecer. Então, vamos lá para o futuro do pretérito. Exprime um fato futuro tomado em relação ao passado. Então, eu só falo assim, o mundo seria melhor se todos se amassem. Olha, uma frase fofa, né? O mundo seria melhor se todos se amassem. Então, pensa comigo. Percebe que o verbo ser aí, o seria, né? Percebe que isso ainda vai acontecer. Mas eu te pergunto, isso tem chance de acontecer? Isso é certo que vai acontecer? Não. Eu não tenho certeza. Eu tenho uma hipótese, eu tenho uma condição, eu tenho uma suposição. Toda vez que o verbo exprimir uma situação futura em todas essas características aí, eu tenho o que a gente chama de futuro do pretérito. Tudo tranquilo, tudo de boa? Então a gente vai fazer uma pausa aqui e daqui a pouquinho a gente entra com mais uma classe gramatical, que é a classe dos pronomes. Fique com a gente no canal Vai Vença. Fala concurseiro, hoje tenho mais uma dica para você. História e Geografia saíram, agora é atualidade. Matemática também saiu, agora é raciocínio lógico. Então, continue compartilhando e assistindo nosso canal. Faça como eu, vai e vença!